Bem, voltei, segundo bloco do Só Esportes. E como o Breno já dizia no outro bloco, restaurante Casa dos Contos, gente. Você que procura aí uma gastronomia tradicional e premiada, o restaurante está agora no Shopping Cidade, com espaço Kids. O local oferece uma estrutura completa, ampla, aconchegante, pronta para atender suas reuniões de negócios, comemorações, aquele happy hour descontraído ou proporcionar inesquecíveis jantares e almoços. Então não perca tempo, acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça o melhor, o ponto aí mais charmoso e cultural agora no Shopping Cidade. E vai dando aquela fome, eu já falei, que essa hora quase me mata, que fica a barriga do Damião aqui, do meu lado. Que é isso? Que barriga é essa aí? Ah, tá lá dando aquela reviravolta aqui? Você é um sapo. Ah, revirando Tá aqui. do seu lado e eu que tô do lado do Gão aqui. Fala sério. Dele é um Como mesmo? barulho. Tá dando até um terremoto aí, né? Enche a pança mesmo. E vamos, daqui a pouco a gente vai tentar colocar aqui no ar a sonora do Castelar para ver qual foi a versão dele sobre os fatos, de acordo aí com a entrevista do Valdir Barbosa. Mas antes vamos falar do Atlético, porque a gente tem final do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte, no Mineirão. O Atlético que se prepara para enfrentar aí a Caldense no primeiro jogo da final do Mineiro, que acontece neste domingo às 4 horas da tarde no Mineirão. O Galo, para esse jogo, gente, não conta com o Leonardo Silva, né? E o Marcos Rocha, que ainda estão se recuperando de lesão. O Atlético aí tem que vencer, porque a Caldense fez uma primeira fase melhor e joga por 2 empates. Ou 2 resultados iguais. Sim. Pode até perder e vencer, né? 2 saldo de gols. O Atlético vai repetir o time. O Levir Coupe. O legal é que o Atlético passa a ter agora opção tática, né? O Atlético não tinha. O Atlético era um negócio doido. O Atlético, um cara que saía, desmontava o time todo. Hoje o Levir se dá o luxo de não jogar com o Leandro Donizete. Ele vai arriscar o time que jogou no meio de semana contra o Colo-Colo pela Libertadores. Vai repetir o Rafael Carioca com o Dátulo, um próximo do outro. O Luan e o Guilherme um pouco mais à frente, ao lado do Carlos e do Lucas Prato. E se precisar do Leandro Donizete, aí sim ele coloca. Mas o Atlético, para mim, tem muito mais time. O Atlético não venceu a Caldense lá em Poços, porque aquele time do Atlético não era tão bom quanto esse. E eu não acredito que a Caldense vá conseguir tirar esse título do Atlético, não. O Atlético é favorito, pessoal? Só pegar o gancho do que o Damião falou aqui, só pra gente lembrar daquele jogo contra a Caldense, que a Caldense ganhou de 1-0 do gol do Cristiano. O Atlético jogou com o mesmo time, a mesma defesa, e a única diferença é que o Atlético tinha Leandro Donizete no meio de campo, o Dodô no meio de campo, que errou o pênalti, e tinha o Cezinha no ataque. Hoje essas peças foram trocadas por Dátulo, Guilherme e Prato. Olha pra você ver. Ou seja, olha a qualidade que o Atlético Aí, ganhou. gente, já são as imagens do último jogo que o Breno está se referindo aí, de Atlético e Caldense. A vitória da Caldense. Que No dia que o poderia ter Atlético sido estava diferente. irreconhecível, né? Errou um pênalti, tivesse feito pênalti, Foi. a história foi diferente. Então, assim, é porque as pessoas estão falando muito dessa vitória da Caldense. A Caldense ganhou do Atlético. Bom, ela ganhou do Atlético, mas não ganhou do Atlético completo, né? E uma outra história olha, time ela do vem com o interior, mesmo independentemente da campanha que faça, e como é uma belíssima campanha da Caldense, não perdeu para ninguém, a única equipe invicta no campeonato, né? Claro, o Atlético chegou na final e não está invicto. Contra Cruzeiro e contra Atlético, dificilmente. O Ipatinga, pô, você está lembrando a federação fez 100 anos, pô. Pera aí, pô. Você entendeu? Se for assim, tem a siderúrgica também. Olha pra você ver. Você para lembrar do negócio, você tem que o Ipatinga, o Siderúrgica. Ou então a Caldense de 2002 não conta, porque Atlético, Cruzeiro e América... entraram depois no Campeonato Mineiro. Não disputaram aquele Campeonato Mineiro. Aquele Campeonato Mineiro a Caldense venceu, depois ela se classificou para um Super Campeonato Mineiro, porque Atlético, Cruzeiro e América estavam no Minas. Então, olha, dificilmente a Caldense consegue segurar o Galo. Dificilmente. Colo-Colo, que é um time campeão chileno, Libertadores não conseguiu, a Caldense que vai conseguir? Eu não acredito. E pega um Atlético embalado, vindo de um resultado que motivou a torcida de Libertadores. Já tem mais de 31 mil ingressos vendidos aí para o jogo. Espera-se um público até maior que isso, quem sabe uns 40 mil no Mineirão. Então, assim, tem a força da torcida, tem um time já motivado, bem diferente desse time que a gente está vendo aí na televisão, desse último jogo. É um jogo totalmente diferente, apesar que a Caldense vem praticamente com o mesmo time, desse jogo, inclusive. Agora, vocês querem ver só uma a exceção do Jefferson Fechão, lateral, que não joga, que joga o Andrezinho. Mas... Vocês querem ver só uma coisa que me chama a atenção? Estava mostrando a imagem do treino do Atlético ali. Vocês repararam o que estava acontecendo naquele treino? O Atlético estava treinando, jogando sob pressão. Era o ataque fazendo a pressão na defesa do Atlético.
Era meio campo só Entendi. e os titulares fazendo pressão em cima. Ou seja, o Atlético ele já treina situações de jogo. Certo? Por exemplo, eu estava até assistindo um jogo com a minha esposa, que é atleticana, isso não é segredo para ninguém, e ela virou para mim e falou assim, ó, para de secar meu galo, para de secar, não sei o quê. Eu falei assim, aqui, daqui a pouco salgou isso. Vocês treinam exatamente isso aí, essa situação de jogo, que é o que eu acho que muitas vezes falta em outras equipes. Certo? É aquela, treinar, por exemplo, aconteceu isso no jogo, vamos ver o que acontece, como é que os meus jogadores se comportam, e aí ele treina exatamente sobre essa situação. Mas você pode ter certeza que esses 15 dias aí, vamos colocar esses outros times, você está falando, eu sei que você está falando do Cruzeiro. Não é só do Cruzeiro, não. Esses 15 dias o Marcelo vai fazer isso, pode ficar tranquilo, viu, Gão? Porque é o que o São Paulo vai fazer também. É porque no calendário, infelizmente, eles não têm tanto tempo assim para ficar, né, treinando isso. E o Atlético ele já tem esse tipo de espírito, vamos dizer assim. E surpreende, de certa forma, você vê o Leandro Donizete no banco? Surpreende, mas eu acho que uma coerência do Levi, porque também você preserva ele para uma Libertadores. Assim como o Marcos Rocha e o Leonardo Silva não jogam, acho até que eles não deveriam nem jogar a segunda partida. Acho que eles deveriam ser preservados para a Libertadores, porque se o Atlético fizer um bom jogo e já leva um resultado para a Varginha, não tem uma necessidade de você desgastar jogador para um segundo jogo como esse. O jogo do Inter é muito mais importante. E o Atlético está fazendo o quê? Repetindo a equipe. O Levi vai tentar fazer em Belo Horizonte, no próximo domingo, o que ele fez contra o Colo-Colo. Um time agressivo que parte para cima em busca de resultado. Para fazer resultado aqui, para que fazer o resultado aqui? Para jogar com tranquilidade lá em Varginha, e jogando com tranquilidade não existe a necessidade de desgastar jogadores como o Marcos Rocha. E ele sinaliza com isso que ele deve fazer a mesma coisa com o Inter no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo, de uma decisão, pela primeira vez o Atlético enfrenta o primeiro jogo aqui. E já teve, né, a remarcação do jogo do América, então possivelmente vai ser uma Independência. Situação nova pro Atlético. É. De todos os momentos, o pessoal falando que caiu um raio no mesmo lugar durante 5 vezes e tal. Essa situação, ela é extremamente nova. E o Inter pode tirar até um proveito disso, de resolver com o Atlético dentro da sua própria casa. Por isso o Atlético, confirmando o que o Breno disse, tem que resolver logo a situação dentro do Independência se quiser se classificar. E aí, para a partida deste domingo no Mineirão, o Galo fez um acordo com a Minas Arena e comprou o espaço prêmio, gente. Nele serão alocados aí os torcedores da categoria GNV Preto, aí, Galo na Veia Preto. Cerca aí de 2.800 associados. O setor se destaca aí principalmente nas transmissões de TV por estar sempre vazio em jogos aí do Cruzeiro por causa dos altos preços dos ingressos. Então vai liberar para o pessoal. É bom. E quanto mais o torcedor do Atlético presente, melhor é. Tem até uma última notícia aqui, ó, que eu peguei aqui, que é o pessoal do grupo do WhatsApp do Atlético, falando sobre essa venda de ingressos, que 31.783 ingressos foram vendidos até agora. O ingresso, para quem não sabe, está custando entre R$30 e R$60. A venda continua neste sábado, a partir de 10 da manhã até as 5 da tarde, somente na sede do Atlético, lá no bairro de Lourdes. Não vai ter venda no Labareda, na Vila Olímpica, lugar nenhum. Somente na sede do Atlético, no bairro de Lourdes. São poucos os ingressos para aqueles que ainda querem ir ao estádio. E o zagueiro Ed Carlos valorizou aí o fator casa na Libertadores, que a gente falava aqui, que agora o Atlético vai decidir na casa do Inter. Mas disse que o Atlético precisa melhorar quando joga fora. Será que vai melhorar a tempo? Vamos ver. Eu acredito que com a força do nosso torcedor, sim, nós nos tornamos não imbatíveis, né, mas osso duro de roer. Então, independentemente que seja no Mineirão ou no Independência, eu acredito que com o apoio do nosso torcedor, nós somos muito mais fortes do que nós somos, às vezes, quando jogamos fora de casa. A gente não discute aqui, eu acho que ninguém tem uma opinião contrária do que um torcedor atleticano no Independência é um jogador a mais para o Atlético, que faz a diferença total ali, né? Principalmente se o segundo jogo for aqui, né? Eu estava nessa entrevista coletiva do Ed Carlos ontem, inclusive fiz uma pergunta para o Ed Carlos, a seguinte: o Atlético sempre decidiu a sua sorte na Libertadores e Copa do Brasil jogando no Independência. Como vai ser? Se o Atlético terá condições de colocar o quê? Os 90 minutos que ele impõe nos jogos de volta, se ele vai conseguir colocar esses 90 minutos... Um jogo de ida para ir com vantagem. Né? Para jogar lá. Será que ele consegue fazer isso? Esse vai ser o grande desafio do Atlético. Jogar os primeiros 90 minutos, como ele vinha jogando e sempre jogou, pelo menos na história recente, os últimos 90 minutos em casa. O Atlético tem que fazer isso na Arena Independência contra o Internacional. Vai conseguir fazer isso? Temos que aguardar. Se a pressão psicológica é que move o Atlético. Porque o Atlético vem naquela pressão psicológica. Se essa pressão psicológica é que move o Atlético ou se o Atlético pode se mover
ele mesmo, sem a necessidade dessa pressão psicológica. Ô, Damião, e pegando esse gancho seu, o Atlético o Levi já começa de uma maneira correta, né? Fazendo um esquema tático já para poder definir no primeiro jogo, se ele for entrar, no caso, contra o Inter, contra o volante. Só que eu acho que aí, nesse caso, Leandro Donizete vai pesar muito, ele vai sonhar muito, vai pensar muito se ele vai deixar ele de fora ou não de um jogo de Libertadores. Porque, de repente, ele pode até entrar com o volante, mas, de repente, quem sabe o Donizete não entra no lugar do Rafael Carioca, porque é mais pegada, o Inter é um time de mais pressão. E só um detalhezinho, Yara, porque hoje o pessoal ficou me perguntando, você não falou do Inter ontem, vocês não vão falar do Inter, quem está preocupado? O Inter vem numa ascensão, o Inter, talvez para a sorte do Atlético, o Lisandro Lopes, que ia ser inscrito, que é o grande artilheiro aí, argentino, torceu o joelho ontem, então já virou dúvida, não vai jogar o Grenal esse final de semana, vai ficar em tratamento para pegar o Atlético, mas é um grande jogador e o Inter tem um baita time. E o Inter tem um Grenal, hein? Não gosto do Lisandro Lopes. O Atlético tem o quê? A Caldense pela frente, se fosse o clássico. Se fosse uma final de Mineiro contra o Cruzeiro, o Atlético entraria com um outro desgaste na Libertadores. O Atlético vai jogar contra a Caldense. Então tem que saber até aproveitar esse momento. E tem gente dando gafe por aí. Você tá sabendo quem é, Álvaro? Hã? Dando umas gafes por aí? Ué, deve ser eu, né? Você? Uma atrás da outra. Mas, gente, é porque o atacante Luan elogiou aí o Lucas Prato e defendeu que o companheiro teria que ir para a seleção brasileira. Nossa, tá zoando. Seleção brasileira? Você tá zoando. Você tá falando Prato sério na que ele fez seleção isso? brasileira? Como Você tá que... brincando, ele falou isso mesmo? Falou. Então roda pra gente aí. E o Prato, ele caiu bem na graça da torcida, caiu bem no Atlético. Parecia que ele estava aqui há 10 anos. E que ele continue assim. Continue fazendo seus gols, dando o seu melhor. Só assim ele pode um dia chegar na seleção brasileira. Brasileira não, pô. Argentina. Eu tô dizendo, na seleção argentina. Também, se ele for para brasileira, também está precisando do centroavante assim, né? Gente, é só explicar, porque ele está querendo que o Prato seja naturalizado. Explica melhor a situação aí. Mas ele quebrou esse companheiro de time, o Tardelli. O Tardelli dá preferência do Dunga, né? Apesar do Firmino estar agora chegando, mas ele deu uma quebrada no Tardelli. Ele falou, não, o naturalista tá precisando. Ele foi tentar consertar... Piorou. Não, ele piorou mais, pô. Porque se ele ficasse quieto ali, no Lucas Prato, na Argentina, na seleção, confundir, tudo bem. Aí ele foi falar que a seleção brasileira tá precisando. Esqueceu que o centroavante da seleção é o ex-companheiro dele, o Tardelli. Foi o que eu falei e que o outro é o cara que tá lá no time, o Jô. O cara que estava na seleção brasileira na Copa do Mundo tá no quarto com ele. Aí ele fez uma crítica ao cara que foi pra seleção na Copa e já tirou o ex-companheiro também da seleção. Uma confusão, velho. O Luan é um cara bacana, viu? Eu falei que era gafe. Dessa aí você não dá, não, né? Não, eu já dei várias. Mas desse nível aí? Minha filha, quem faz ao vivo dá gafe. Eu já dei várias aqui. Tem já comecei o segundo bloco gafe. achando que era o primeiro? Hã? Já comecei o segundo bloco achando que era o primeiro? Isso é toda hora, comigo toda hora. Mas, gente, hoje é sexta-feira e você tá aí no sofá. Aposto que já tá começando a fazer aquele tira-gosto, né? Pensando no churrascão do final de semana. Claro, né? Brasileiro é assim. Então aproveite as ofertas imperdíveis nos supermercados BH. Tem pernil suíno, peça pedaço, tá, gente? Tem coxa de frango, tem batata inglesa, arroz BH, tem fralda descartável aí da Pampers e detergente em pó Ariel, gente. Nos supermercados BH, tudo com um preço pra lá de acessível. Tem sempre um pertinho de você. E não saia daí, porque a gente vai continuar pertinho, ligadinho aqui no Só Esportes. 3 minutinhos e eu tô de volta, tô te esperando.